Fala meus queridos, tudo na paz? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Fabiano, esse é o canal Investidor Cristão. Aqui tratamos de investimentos, de economias, de criações de renda. Hoje eu vou falar um assunto que está todo mundo por dentro aí, que é a Venezuela tentando invadir, já planejando invadir a Guiana Francesa. Vamos ver alguns fatos, o porquê e até onde o Brasil pode se envolver e impactar o Brasil nisso, né? Bom, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, divulgou o seu perfil, o novo mapa do país. O cara já até anexou aqui a Guiana Francesa no seu país. Dia 3 agora, os eleitores aprovaram a criação de um estado no país chamado Guiana Essequiba, no território que pertence ao país vizinho, mas que o governo venezuelano alega ser seu. Diz assim: imediatamente ordenei publicar e levar todas as escolas, colégios, conselhos comunitários, estabelecimentos públicos, universidades e todos os países lares no mapa da Venezuela, como a nossa Guiana Essequiba. Esse é o nosso querido mapa, publicou Maduro. Então o cara já está até, já tomou posse até no mapa já até aderiu já ao novo mapa. Então o que acontece? Existem algumas possibilidades relacionadas a isso. Provavelmente vai haver a invasão, né? Foi o que? Constatar aí que há uma grande riqueza de petróleo na região, isso é o motivo, claramente. Já tinha tentado anexar antes, mas não houve, não conseguiu. E o que acontece? Existe outra preocupação também. O que acontece, pessoal? Aqui estamos aqui a Guiana Francesa, certo? Por esses países aqui, com certeza a Venezuela não vai invadir a Guiana Francesa, restando assim pelo mar, o que seria difícil para eles, já que eles precisam de mais apetrechos, mais equipamentos. Então só nos resta aqui a fronteira do Brasil. Só que as últimas notícias mostram uma grande mobilização dos militares brasileiros, né, reforçando a nossa fronteira, dizendo, deixando bem claro, aqui não vai ser palco de guerra, não vai ser vídeo apoio para Maduro. Embora temos conhecimento aí de que Maduro tem bom relacionamento com o presidente Lula, né, eu creio que mesmo assim não vai haver esse apoio. Né? Então eles vão ter que dar os pulos dele por outra forma, já que pelas florestas muito menos será possível. Né? Bom, falando do mercado financeiro, né, isso não tem impactado nas ações, né, no Ibovespa. Nos últimos dias aí, no caso no último mês, tem uma alta de 6,33%. Em 5 dias aí temos uma queda de 0,16%. Então não está havendo uma reativação do pessoal, né, da bolsa de valores. Isso não tem interferido. Mas meu conselho é que nós fiquemos atentos, né? Ah, há alguns que comentam aí que eles querem invadir o Brasil também, mas isso é impossível, eu não creio nisso, né? O Brasil tem um poder bélico muito acima da Venezuela e tem muitos aliados também. Então a única coisa que eu acho que eles vão tentar invadir de outra forma, mas com certeza não vai usar o Brasil como uma faixa, um palco de guerra, né? Então, mas mesmo assim, pessoal, é sempre bom ter cuidados, né? Maneira um pouquinho nos investimentos, fica um pouquinho receoso, isso é muito importante, né? Tem havido muitas guerras aí fora, muitos rumores de guerras, né? E infelizmente agora temos aqui uma no nosso continente, né? Meu palpite é que realmente vai haver invasão, né? Não vai ter participação do Brasil, meu ponto de vista, deixando isso bem claro, né? Se fosse o caso, o Brasil se envolvesse, haveria queda nas ações, por isso que eu falo, é sempre bom ter um pouco de receio, um pouco de cuidado, né? Mas desde então você pode ver que não está havendo uma reação aí no mercado de ações. Voltando a falar aqui um pouquinho mais sobre a invasão, vamos tratar aqui um pouquinho sobre vou ler um texto aqui que foi separado pelo Infomoney, né? Já está um pouco antiga essa reportagem, mas os dados são válidos, né? Diz assim, uma região disputada há séculos com fronteiras estabelecidas e questionada por meio de acordos em uma região de petróleo abundante. Pronto, esse é o caso da invasão, tá? Muito petróleo na região. Naturalmente, a Venezuela já conseguiu derrubar, destruir sua economia e agora está tentando levantar com essa invasão. Poderia ser tratado de uma disputa distante geograficamente do Brasil, mas não é o caso. Trata-se de um conflito na fronteira de dois países vizinhos com o estado de Roraima. Dois mapas da mesma região são considerados legítimos, a depender do lado do conflito.
Um deles é o limite da Venezuela avançaria mais de 75%, do que é hoje considerado território de Guiana. Então, até mostrei aqui no começo do vídeo que o cara já até anexou aí com o mapa do país dele. Assim, o país chegará até o rio Essequibo, no pedaço que compõe a Guiana Essequiba. O mapa tem sido apresentado de acordo com a Social Press, como parte da campanha realizada por Caracas para um referendo que já foi realizado no caso, né, e já foi aprovado. Na data, segundo a publicação do site do governo bolivariano do país, a Venezuela fará valer-se nas ruas a luta. Então já foi feito isso aqui, tá bom? Já foi apoiado pelo povo. O presidente afirmou na mesma ocasião que empresas petrolíferas transnacionais, o Comando Sul e os Estados Unidos buscam as riquezas da pátria. A menção de Maduro ao interesse das petrolíferas tem relação com a descoberta em 2015 de campos de petróleo no território sob disputa pela companhia americana ExxonMobil. Então eles descobriram lá que tinha esses campos petrolíferos, né? Não lembro os dados, mas são bilhões de barris de petróleo. Isso é muita coisa, né? A companhia, inclusive, foi alvo de Maduro nesse mesmo discurso. O mandatário afirmou que a petrolífera estaria pagando políticos do país para sabotar e falar mal do referendo, dizendo Maduro, né, que o povo decida o destino da Guiana Essequiba. Muito dinheiro está circulando para comprar políticos e políticas de ultradireita para se oporem ao seu referendo, enfraquecer e dividir novamente a Venezuela, ele acrescentou. Nessa semana, os ministros da Defesa e Relações Exteriores de todos os países sul-americanos se reuniram em Brasília, em reunião orquestrada por Mauro Vieira, chanceler brasileiro. Então, pessoal, aqui já foi dado, né, já foi decidido pelo referendo que haverá invasão. Vamos lá ler um pouquinho da história. O território entre o rio Essequibo e o rio Orinoco foi alvo de conflito entre Reino Unido e Venezuela desde o século XIX e na década de 1890 os Estados Unidos sugeriram a instituição de um procedimento arbitral por definição. O processo foi estabelecido no Tratado de Washington em 1897. Dele foi estabelecido o laudo que considera o pedaço como parte do que era colônia inglesa na época. Desde então os questionamentos se esfriaram, mas não deixaram de existir o lado venezuelano. A reclamação tomou forma em 1962, a informação do secretário-geral das Nações Unidas pela própria Venezuela sobre a disputa com o Reino Unido. O país buscava algum acordo que foi rechaçado pelo colonizador da Guiana, por considerar que o assunto já havia sido encerrado pelo tratado estabelecido em 1899. A assinatura do Tratado de Genebra por todos os países envolvidos em 1966 permitiu que a Venezuela desenvolvesse o entendimento de que o assunto deveria ser resolvido por negociações diretas entre os dois países. O tema seguiu controverso e acompanhado pela ONU em 2015, em setembro deste ano, de acordo com o documento da Corte Internacional da Justiça. O secretário-geral realizou uma reunião com os chefes de Estado da Guiana e da Venezuela. Após o encontro, houve a emissão de 12 de novembro de 2015, o documento do qual informava as partes que uma solução prática para a controvérsia não fosse encontrada antes do final de seu mandato. Ele pretendia iniciar o processo para obter uma decisão final e vinculativa da Corte Inicial da Justiça. Então, pessoal, houve tentativas, foi retido, foi contido, né, os venezuelanos, mas dessa vez não vai ser contido, ele vai realmente invadir. Vamos ficar aí atento, né, às informações, se realmente aí como o Brasil vai se manter diante dessa invasão, né? Se algum país aí do inglês ou americano vai interferir, vai apoiar, como no caso aí alguns têm apoiado a Ucrânia. Mas vamos seguir aí informado, tá bom? Desde já eu aconselho a ter um pouco de cautela nos investimentos, né? E ficar atento a essa situação, né? Como eu disse, creio que vai haver a invasão, creio que o Brasil não vai se envolver, mas infelizmente somos surpreendidos aí todos os dias pelos políticos, pelos países aí que estão aí também de interesse, talvez na própria Guiana Francesa. Pessoal, espero ter ajudado aí com essa informação. Tá? Vamos trazer outros vídeos aqui esclarecendo mais coisas. Tá? Se você gostou do vídeo, considere se inscrever, deixe seu like e até a próxima. Fique com Deus.